telespectadores, minhas amigas telespectadoras do programa Literatudo, primeiro programa do ano de 2013. Iniciamos um novo ciclo. Nosso programa já entra em seu terceiro ano, ele começou em 2011. Continuaremos com bastante literatura, artes, história, cultura geral, como já é o perfil que vocês conhecem do nosso Literatudo. Digo nosso porque o programa não teria razão de ser apenas pelo apresentador, pela direção, pela produção. O programa é nosso, é de você, telespectador, que nos assiste, que nos dá essa audiência e que está sempre conosco desde 2011, você que também está assistindo pela primeira vez, e também aceitamos sugestões de pauta dentro do perfil de nosso programa. Também vale dizer que os temas que serão abordados hoje, falaremos de gestão ambiental, falaremos de educação ambiental, história, geografia, poderão também contar com a participação de vocês, telespectadores, através do telefone da TV Cidade, que está aí no rodapé do nosso programa, que é o 3624-8656, caso tenham eventuais dúvidas ou queiram participar com perguntas ao vivo aqui no nosso programa Literatudo. Estamos aqui hoje com dois amigos que vieram falar sobre temas bem interessantes, todos os temas basicamente voltados para a educação e a gestão ambiental, algo que é bem interessante, bem urgente, premente para nosso mundo. Então nada melhor começar um ano com um programa que vem trazer esse assunto que realmente é bastante especial e tem que ter também um olhar mais focado para ele. E aproveitando que nós temos nova administração em Taubaté, em todos os milhares de municípios do nosso Brasil, é bom a gente falar sobre isso e sempre ter esperança de mudanças em todas as áreas e também na ambiental, um olhar especial para ela. Então nós vamos começar aqui com a professora Lúcia Helena, ela que é mestre nessa área de educação ambiental, historiadora, geógrafa, está aqui conosco. Vamos começar a entrevista por ela. E também teremos no segundo bloco o Rudinei, que está aqui conosco, ele que é engenheiro e gestor ambiental e falará também, discorrerá sobre esse tema tão importante. Também o Rudinei já está aqui na bancada conosco e ele estará também participando da discussão inicial aqui com a Lúcia Helena. Um programa praticamente família, porque nós temos aqui uma tia e um sobrinho conosco no programa. Então, muito obrigado, primeiramente, Lúcia, por estar aqui conosco no programa e por estar esclarecendo essas dúvidas posteriores que surgirão, que eu falei as perguntas, e também, se o telespectador quiser participar, também poderá fazer as suas perguntas. É um prazer, estar na companhia, do Luiz Antônio, do Rudney, e fazer um trabalho que o objetivo principal é estar levando a educação ambiental e fazer com que as pessoas percebam a riqueza que a gente tem no Vale do Paraíba. E uma das principais é ainda a oferta de água. Então, para continuar preservando o que traz economia, o que traz desenvolvimento para a nossa região, que é a boa geografia, o meu trabalho se centra na educação ambiental, para que a gente faça um trabalho que leve as pessoas a ter uma consciência ambiental melhor e manter essa condição para o futuro. Sim. E, então, entrando na nossa entrevista, Lúcia, você começou a sua carreira acadêmica fazendo História e Geografia, aqui na Universidade de Taubaté. Você começou cursando esse curso que deve ser realmente muito, muito prazeroso, você estudar a História e a Geografia em geral, e você acabou focando também na História e Geografia aqui da região, depois quando você partiu para o mestrado, e nesse tema importante que é a educação ambiental, você acabou unindo isso. Como que foi essa
essa migração sua da História e Geografia para a educação ambiental e para o estudo da região em si? Então, eu sempre tive muito interesse em pesquisar a região que eu morava. Sou taubatiana, adoro essa cidade, como qualquer pessoa que, não só as pessoas que moram, mas as que vêm viver nessa região, tem uma identidade muito grande. A serra, ela faz parte do nosso dia a dia, como se fosse o nosso mar, né? Esse mar de morros, ele faz parte da nossa energia. Então, é muito difícil. Todas as pessoas que saem daqui, elas saem, mas o maior prazer é voltar para esse espaço. Então, além de observar todo dia pela janela esse espaço, é importante conhecer, né? E conhecer o porquê dessa região ser uma região tão próspera economicamente, porque essa região é tão agradável, tem um clima até, né, bastante gostoso e que faz com que cada vez mais pessoas se identifiquem com a região. Então eu sempre estudei, sempre me preocupei em estudar com a região. Mas não só com a história, o aspecto geográfico ele foi fundamental desde o princípio para que essa região se tornasse uma região importante no Brasil. Então, Taubaté, ela está inserida, né, na história. Então, quando você vai falar em Taubaté, é muito fácil você trabalhar a história justamente porque ela tem passagens em vários momentos históricos. E a minha preocupação sempre foi levar para o meu aluno o gosto pelo conhecimento. E aí, História e Geografia traz uma série de conhecimentos que dá para você trabalhar com prazer. E na época, os alunos não gostavam de História e Geografia. Então, eu queria trazer a atenção desse meu aluno para a História e Geografia. Então, como que eu ia trabalhar ao Amazonas se o meu aluno está inserido no Vale do Paraíba? Se o meu aluno está 6 quilômetros distante do Rio Paraíba e mal conhecia o Rio Paraíba. Então, foi muito importante que eu começasse a trabalhar com a realidade do meu aluno e trazer na minha aula, para a minha aula. Então, isso foi juntando, né? E como eu sempre trabalhei História e Geografia na rede pública estadual, faz 22 anos que eu estou na rede pública estadual, trabalhando História e Geografia, eu consegui não só fazer com que os meus alunos entendessem quais eram os meus propósitos de educação, os conceitos de aprendizagem e tudo mais, mas que esse conhecimento fosse ligado ao que era local, porque não adiantava nada ele conhecer o global sem antes entender o que acontecia na sua rua, a partir da sua janela, né? Vai aprender geografia. Aqui a gente tem mares de morros, temos as colinas, moramos num Vale do Paraíba, temos o Rio Paraíba, que é um elo importante para o desenvolvimento. Se você não tem água, você não tem vida e também não tem economia, não tem sociedade. Então, o rio passou a ser um ponto, um elo importante para desenvolver todos os outros conceitos, tanto de história como de geografia. Então, era mesmo um elo para melhorar a minha aula. E saindo dessa sala de aula, o contato com o meio ambiente se tornou super importante, porque a maioria dos meus alunos hoje moram na zona urbana e tem pouco contato com a zona rural, tem pouco contato com o rio, tem pouco contato com a natureza. E eu consegui, dentro do meu trabalho, uma parceria com a Polícia Florestal, né, no Viveiro Florestal, e lá desenvolver o conceito de clima, de água, o ciclo da água, a origem da água dentro de uma nascente, o percurso da água do Rio das Antas para o Rio Una e para o Rio Paraíba, que é o rio principal. Então, fazendo esse caminho, eu fiz com que os alunos entendessem qual é o conceito de bacia hidrográfica, qual é o papel da água dentro da nossa sociedade, dentro da nossa comunidade. Temos bastante água porque dependemos da água da chuva. E além da água da chuva, nós precisamos de água potável. E a nossa água, hoje, nós temos a oferta de água potável para atender a nossa população? Ela vai continuar existindo? O que nós podemos fazer no dia a dia, dentro de casa, para que essa água se mantenha, para que a gente possa ter um futuro e manter essa água potável? Então, a gente
passou a discutir esses assuntos em sala de aula, e usando maquete, usando desenho, usando a parte lúdica, né? Construindo conceitos, trazendo a experiência do próprio aluno, né? Do que ele entendia sobre a água, o que ele queria que se fizesse para ter uma água potável, lá na sala, na casa dele, como é que é, da onde que vem a luz, né? O que é o meio ambiente? O meio ambiente, essa sala é o meio ambiente. E a luz, né? Da onde vem? Vem da usina hidrelétrica. E a usina hidrelétrica precisa do quê? Para se movimentar, da água. Então você consegue trabalhar uma série de conceitos e usando a questão ambiental. E no estado a gente tem projetos ligados ao PCN, né? Que desde 1998 ele foi implantado e existem os temas transversais. Então todas as disciplinas trabalham a questão da água em projetos que são criados na escola. Então o meu trabalho é um projeto que foi criado na escola para atender não só a questão ambiental, mas a questão humana também. Porque quando eu colocava esses projetos, os alunos tinham prazer em trabalhar. Então eu conseguia trazer a atenção dele para a minha aula de história. Você tem conseguido apoio do governo do estado para esses projetos? Então, no começo eu fazia esse trabalho solitário, né? Eu fazia um trabalho dentro da escola com alguns professores, os alunos se interessavam muito pelo trabalho, então com eles era a parte mais fácil, todo mundo queria fazer maquete do Rio Paraíba, tinha um prazer em trabalhar. Mas apoio não, porque eu trabalho com reciclagem, né? Eu trabalho com material barato, material fácil. Justamente porque quando eu comecei a trabalhar, a gente não tinha nem livro didático, era giz e lousa. Hoje a gente tem tudo dentro do estado. Houve um avanço muito grande dentro da Secretaria de Educação. Inclusive, hoje os trabalhos que eu faço é com o apoio da SEMPE, do Prodesc, eles são aprovados. Eu recebo verba, eu consigo levar o aluno para uma atividade de campo com patrocínio da Secretaria de Educação. Antigamente não, eram os próprios alunos que custeavam as viagens, né? Então era um trabalho muito mais difícil. Nós acabamos vendo em várias áreas do desenvolvimento humano o governo paulista de uma maneira bem precária, né? Então na educação ele tem feito algo interessante, porque é interessante a gente colocar os pontos positivos também, porque negativos temos inúmeros, né? Então esse governo que já está desde 95 instalado ali no Palácio do Governo de São Paulo, na educação, você acha que ele tem sido positivo, ele tem sido produtivo? O que você poderia dizer? Apenas fazer uma parte, bem rapidamente, porque senão também tomar muito tempo com isso. Porque eu acho importante essa conscientização também, a gente falar se tiver alguma coisa de bom no sentido, né? Realmente, o governo do estado de São Paulo, como eu estou há 22 anos dentro da rede, eu comecei com giz e lousa, mal a gente tinha livro, eu que tinha que ter o meu material para poder levar para a sala de aula, montar o meu material, e hoje eu tenho acesso a apostila, eu tenho acesso a professores da USP, Unicamp, que a gente tem videoaulas, né? A gente tem sites, recursos, projetos, investimento para educação. No meu caso, o meu mestrado foi bancado pela Secretaria de Educação pelo Bolsa Mestrado. Então, se não houvesse esse investimento, fatalmente o meu sonho seria adiado, porque é caro, né? Eu trabalhei ao mesmo tempo que eu estava desenvolvendo o meu trabalho, e isso foi possível porque eu já tinha um trabalho de pesquisa anterior, né? Já fazia pesquisa sobre o assunto, já gostava do assunto, já tinha uma boa receptividade dos alunos, já tinha experimentado, dava certo. Então eu levei para o meu mestrado um trabalho que já vinha dando certo na Secretaria de Educação. E o material hoje a gente vai receber daqui para frente até lousa digital. E os professores estão se preparando para isso, né? Porque tem muito professor ainda que está apanhando com tanta tecnologia. Os alunos, eles sabem mais. Mas aí como é que a gente trabalha? A gente coloca o aluno para fazer e ele sabe mais. Então hoje tem dinheiro, tem tecnologia, tem investimento. Esses projetos, se for bem construído, ele tem aprovação, ele tem fomento, né?
diferente do que se fazia antes, e isso é muito positivo. É muito interessante traçar esse ponto, que às vezes a gente até faz críticas, as pessoas vêm aqui e acabam colocando diversos pontos negativos, então é bom também falar quando tem algo de positivo, ainda mais nesse governo que já está há 18 anos lá nesse mesmo partido político. Voltando ao tema da sua dissertação de mestrado, né? Você até lançou esse livro, que nós temos aqui em mãos, que você trouxe, né? Que é a Percepção Ambiental do Rio das Antas, em Taubaté. Um projeto de educação ambiental. Até, inclusive, você escreve, você assina o livro junto com o professor doutor recentemente falecido, Ciro Rezende, né? Ciro Bastos Rezende Filho. Essa dissertação sua de mestrado, você poderia resumir ao máximo para a gente? Você já falou um pouco até no seu trabalho, se desenvolve, você acabou entrando já nisso, mas você falar um pouquinho sobre a construção dessa dissertação, falar rapidamente as referências que você encontrou, uma coisa que é interessante saber. Já existia literatura vasta sobre o tema? Você teve dificuldade para encontrar essa literatura, fora o trabalho de campo inicial que você fez, fora um livro importante da Maria Margarida Abreu, que a gente sabe, tem conhecimento, né? Que eu tive a felicidade de conhecê-lo até. Você teve que pesquisar muito assim, por si própria ou já tinha bastante referências? Então, tem o banco de dados do UNA da Universidade de Taubaté. Então, tinha vários trabalhos científicos sobre a área, inclusive mapeamento da área, do solo e tudo mais. Então, esses trabalhos que já existiam no banco de dados do UNA, do Marcelo Targa, Nelson Venhausen, o Getúlio Batista, né, que são pesquisadores, são professores do curso de Educação Ambiental, né, de mestrado. Então, esses trabalhos, eles tinham, assim, alguns dados importantes que foram utilizados no meu trabalho. E a Maria Morgado tinha a questão da história, né? O fato, localizava mais ou menos a área de estudo que foi a região do Registro, que era uma área que já era voltada para a produção agrícola desde o tempo indígena já, porque era um caminho dos indígenas a Oswaldo Cruz, né, para Ubatuba. Então, aquele caminho, ele já levava a Ubatuba, São Luís do Paraitinga e tudo mais, e era uma área agrícola. E foi destinada muito tempo, a partir do século XVII, para a produção de Minas Gerais, para abastecer as Minas Gerais. Então, já era uma área de policultura. Depois, essa área foi uma área de abastecimento de café, para a produção de café. Então, isso aí eu tive que procurar a literatura mais aqui da região mesmo, porque aí não tinha em lugar nenhum, né? E hoje eu sei mais dados da região, porque eu conheço alguns fazendeiros de lá que eu não tinha contato na época. Então, quando eles compraram a área, ela já tinha sido totalmente devastada pela produção de café. Então, é uma área importante de bacia hidrográfica, faz parte da bacia do UNA, a microbacia das Antas, e é uma área que está ligada à produção agrícola, que foi policultura, cana-de-açúcar, café. Hoje está ligada à produção de gado, a maior parte da área é de pasto, e as áreas que existem em preservação são áreas de mananciais, áreas de nascente, e também foram preservadas por conta de alguma legislação. Você poderia só identificar para a gente, para o telespectador, de forma também breve, o percurso do Rio das Antas, onde que é a nascente e em que ponto do UNA que ele deságua? Você poderia passar essa informação para a gente bem assim, da forma mais assim ilustrativa possível? Com certeza. A microbacia das Antas, né, porque a gente delimita a área, porque é uma área muito extensa. Eu queria trabalhar o Rio Paraíba do Sul, mas os meus alunos não tinham acesso ao Rio Paraíba, e também é bastante perigoso, né, hoje, por causa da correção dos meandros. O rio ele é muito rápido, né? Então, um local apropriado era o viveiro florestal, né, que é uma área que desde a década de 60 ela primeiro foi produção de pinos e eucaliptos para evitar
a depredação da Mata Atlântica e hoje é uma área de produção de mudas para reflorestamento, né? E aí tinha esse trabalho do Vale Vida, que com a trilha interpretativa. Então ali eu tinha os elementos necessários para que o meu aluno entendesse da onde que nasce a água, né? Da nascente, daí ele corre para o rio, de um rio passa para o outro. No caso, o Rio das Antas, ele nasce na atividade da serra, tá? Daí ele vem, passa pelo registro. Quando tem a pontinha que está escrito Rio das Antas, do outro lado ali no Oswaldo Cruz, já é Rio Una. E aí o Rio Una tem todo um percurso ali pela região das Sete Voltas e tudo mais, a Tremembé, até chegar no Rio Paraíba. Então o Rio Una é a continuação do Rio das Antas, como se fosse? É a continuação. Pode dizer assim. E aí, como eu tinha ideia de passar o que é uma bacia hidrográfica, então da nascente e essa conjunção de rios até chegar no rio principal, que é o Rio Paraíba, então era uma situação fácil para que o meu aluno entendesse o que é uma bacia hidrográfica. Um assunto não tão relevante, mas curioso, é por que muda de nome de Rio das Antas para Rio Una? Então, porque o Rio Una, na realidade, ele é uma formação de vários rios, né? É o Rio do Registro, o Ribeirão das Almas, o Rio das Antas, deixa eu ver se tem mais algum, o Registro, o Quilombo. Então, são várias microbacias, né? Porque a microbacia, em geral, a nossa região aqui é uma região, como diz o Jacques Félix, uma região aguada, né? Tinha bastante água. E foi um dos motivos que ele fundou a cidade, né? Por ter essa oferta de água. E essa oferta de água ela é excelente para a agricultura, para o desenvolvimento da produção da pecuária e para o desenvolvimento humano, né? Tanto que a água na nossa região, ela não é só a oferta de água na torneira, é a eletricidade, né? É a qualidade de vida, porque a umidade do rio, ela muda o clima local, né? Então, a gente tem uma dependência sem perceber desse ciclo, né? Você citou o Jacques Félix, então é inevitável a gente perguntar. Por que Jacques Félix, ao contrário de vários outros bandeirantes, desbravadores do século XVII, criou essa cidade, na verdade o povoado, que depois se elevou à vila, né, que hoje é a cidade de Taubaté, a 6 km do Rio Paraíba, sendo que a maioria criava cidades, a não ser as litorâneas, mas no interior, bem assim, ao lado dos rios, a 1,5 km, 2 km, até mais próximo dos leitos dos rios. Como que ele teve essa percepção, sendo que não consta que fosse uma pessoa tão letrada, embora ocupou cargos muito importantes na Vila de São Paulo, né? No município de São Paulo, ele teve até a frente, ele teve junto na Câmara de São Paulo, dentre outros cargos, mas não era uma pessoa tão, assim, digamos, estudada. Era um bandeirante, um homem realmente que era um desbravador. E também uma pergunta que não sei, uma segunda pergunta encaixada, por que ele criou Taubaté? Isso já foge talvez um pouco do seu tema enquanto educador ambiental, mas pode entrar no seu tema enquanto historiadora. Por que ele criou Taubaté em formato de tabuleiro, em formato espanhol? Sendo que a maioria também das cidades eram mais um estilo mais português e ele criou no estilo espanhol. Então, embora os bandeirantes, né, existe assim, todo um folclore em cima deles, né, eles tinham um pouco letramento e tudo mais, mas em geral as expedições elas contavam com especialistas, né? Eu tenho acesso até a um material do Instituto Geológico que as expedições elas contavam com especialistas que vinham pela coroa portuguesa mesmo, e eles tinham conhecimento de geografia bem além do que a gente supõe hoje, né? E no caso do Rio Paraíba não tinha represa. Como não tinha represa, se você perceber em Taubaté, aquela região todinha da estiva ainda é várzea do Rio Paraíba. O Rio Paraíba começa a subir, onde hoje é o bairro quer dizer, deixa de ser várzea, onde é o bairro do Barranco, né? Então, com certeza, naquela época, era uma região mais alagada. Seria no Parque Aeroporto e no Ipanema. Parque Aeroporto, Ipanema, e a gente vai longe aí, né? Santa Cruz, né? Toda aquela parte aí. Isso, e além de tudo, os índios já moravam aqui, né?
E, em geral, eles aproveitavam esses conhecimentos. Você pode ver que a estrada que vai para Ubatuba, como eu estava pesquisando, era antigo caminho indígena. Quando os bandeirantes utilizavam o caminho ao longo do rio, eles também utilizaram caminhos que eram utilizados pelos índios para ir para a região noroeste e tudo mais, que eles iam até Lorena, na Gargantaembaú, e depois iam para o centro-oeste, foram para a região de Diamantina, encontraram ouro, né? Iam para as Minas Gerais, mas eles faziam o percurso de São Paulo, passava por toda a nossa região e ia até Lorena. Então, dentro da pesquisa também eu percebi isso, que as pessoas acompanhavam muito o conhecimento que já se tinha, tanto que o nome de muitas coisas no Brasil é indígena, inclusive das cidades. O Dom João VI que proibiu o português que estava erradicado no Brasil de falar o Tupi-Guarani, porque a nossa língua com certeza não seria esse português que nós temos hoje, mas seria o Tupi-Guarani. Até o início do século XVIII, 1700, 1710, na vila de Taubaté se falava o Tupi-Guarani, né? Isso até tem vários relatos, inclusive o Dr. Hugo Domênico, grande estudioso, tupinólogo, estudioso da história do Taubaté, do Tupi, ele afirma isso sempre quando ele comenta sobre o assunto, que ela realmente falava Tupi. E foi em 1700 e pouco, começo do século XVIII, que teve essa intervenção da coroa portuguesa para que fosse passado a falar o português realmente, né? Fosse proibido a falar a língua indígena. É bem interessante isso. É muito interessante. Então, é legal que eles tiveram essa percepção de ter, né, já aproveitar esse conhecimento que tinha e depois, talvez, até pela criação do nosso povo brasileiro, que tem muito a ver com o caboclo, né, essa ideia continuou. Inclusive, no livro eu falo que eu fiz uma pesquisa que a maior parte das áreas ambientais preservadas, ela era preservada pelos povos antigos e pelas pessoas que conheciam a área. Depois, como ela foi sendo comprada por pessoas que não tinham essa mesma percepção, né, do sagrado, do lobisomem, das questões ligadas também ao folclore, então essas áreas foram sendo devastadas. Sim. E o seu livro aqui, que você lançou, foi editado junto com o professor Ciro, né? Você está em parceria com ele aqui. O que você pode falar um pouco sobre ele? A gente já sabe, já citei que praticamente a sua dissertação de mestrado, né? O título de mestre seu, que você defendeu essa dissertação e surgiu esse livro. Mas o que você pode dizer para a gente, porque aqui é um programa também literário, né? Como eu já disse, literatura é um dos focos do programa e é sempre bom a gente dar algumas opiniões aqui para o leitor, até de leituras, né? Está à venda, onde pode ser encontrado e o que esperar da leitura desse livro, quem vai ler, o leitor, o que ele pode enriquecer seus conhecimentos lendo o livro A Percepção Ambiental do Rio das Antas em Taubaté, um projeto de educação ambiental. Então, esse livro ele tem sido muito utilizado já, né, desde o lançamento, até antes ele já tinha sido procurado pelos próprios alunos, não só da Universidade de Taubaté, teve alunos do ITA que me procuraram, porque ele é referência em educação ambiental, porque eu faço um histórico da educação ambiental no mundo até a atualidade, até ele chegar na escola pública com o PCN. Outro aspecto também, ele está ligado à parte da pedagogia, então como trabalhar a educação ambiental, quais são os caminhos, como você fazer um diagnóstico socioambiental de um espaço, porque atualmente se fala muito em trabalho do meio, né, que é o que eu me proponho, fazer um estudo do meio, mas como fazer um estudo do meio? Muitas pessoas levam os alunos para conhecer um ambiente, mas não se faz nada prático dentro desse ambiente, é só o visual, né? E o meu trabalho não, dentro da atividade de trilha, a gente se propunha a reflexões, e quando chegava em sala de aula,
tinha proposta de produção, de texto, né? Tudo que foi observado era anotado, a gente verificava inclusive a questão da produção de escrita. Além disso, os alunos também foram convidados a fazer projetos, então criaram-se outros projetos, então usavam metodologia para desenvolver o projeto. Então, por meio desse viés, se desenvolvia conceitos, se desenvolvia a produção dentro da sala de aula, a maquete do rio, para entender qual o percurso do Rio Paraíba. Depois generalizou, né, a parte de generalização cartográfica, nós fomos para o Rio das Antas. Então, trabalhamos três momentos de maquetes: o rio principal, a produção da bacia do Una, em geral, e depois a bacia do Rio das Antas. Então, nesse percurso, a gente ia discutindo, era desenvolvido trabalho em grupo, né? Trabalho individual, produção artística. Então, quem tinha mais facilidade desenhava, quem tinha mais facilidade para escrita escrevia, quem tinha uma maior facilidade para falar sobre o trabalho. Então, a gente conseguiu, em sala de aula, explorar o aluno em diversos momentos até chegar à apresentação. E daí eles apresentaram não só na feira da escola, como também apresentaram na Universidade de Taubaté. Né? Teve o Duva, ele é responsável pelo Seminário de Educação Ambiental do Vale do Paraíba, e eu participo já há 3 anos com alunos na edição com trabalhos. Né? Então, esse trabalho tem sido utilizado pelo pessoal de mestrado em Educação Ambiental, o pessoal que está interessado em fazer um trabalho de bacia hidrográfica, inclusive tem várias pessoas trabalhando sobre a bacia do Una, e eles estão utilizando esse trabalho, inclusive as referências dele, né? Porque daí eles sabem onde buscar algumas outras informações, porque todas são citadas, como é um trabalho de iniciação científica, tudo que eu consultei está citado no trabalho. Então, é um trabalho de educação ambiental, é um trabalho de pesquisa, é um trabalho que é referência para a educação ambiental, porque faz um levantamento da origem até a atualidade e fala sobre um trabalho muito importante, que é o trabalho do viveiro, que é o projeto Vale Vida, né? O trabalho com parceiros. E o principal disso tudo é o aluno, que participou, que teve prazer em ir a campo, que teve uma perspectiva de visão de um trabalho diferenciado. A maioria deles estão encaminhados hoje, tem gente que está na Unesp, né? E então a gente conseguiu criar uma trilha diferenciada para esse aluno. E é um aluno comum, que muitas vezes as pessoas não apostavam que ia dar tanto fruto, um trabalho tão simples, que ele foi simples assim em campo. Muito satisfatório. Mas na pesquisa ele foi bem trabalhoso. E se o telespectador quiser ter esse livro em mãos, quiser adquirir esse livro, como fazer? Então, atualmente na Nobel, né, do shopping, que a gente está fazendo uma parceria, então esse trabalho vai estar no shopping. Eu pretendo também passar para a Nobel da Praça CTI, porque ali tem o pessoal da engenharia ambiental que também tem usado como referência esse livro, né? E pretendo também colocar no Museu de História, né, do Arquivo Histórico, como referência de um trabalho feito e realizado por uma autora taubatiana, né? Então, eu acho que tem que estar nesse espaço também representado. Sim, e você também, se a pessoa quiser, você pode deixar algum contato para, se a pessoa quiser adquirir diretamente com você, porque muitas vezes eu, por exemplo, não gostaria de comprar um livro na Nobel. Verdade. Sendo que a autora mora aqui e não vem autografado na Nobel. Ah, com certeza. Na Nobel não tem ninguém que me interesse para autografar o livro. Vamos dizer assim, se eu quiser diretamente autografado da autora. Ah, com certeza. Você deixaria um contato para o telespectador poder fazer, um e-mail, ou Facebook, alguma coisa nesse sentido, um blog, um site? Tudo bem. Então, eu tenho no Facebook, professora Lúcia Helena, né? Eu tenho os livros à disposição, tenho assinado para muita gente, né? Eu já apresentei esse livro na Universidade de Taubaté no último ENIC, né? No mostra de pós-graduação, foi o lançamento. Também participei na Univap de um lançamento no curso de Gestão e Educação Ambiental do CBHPS. Fui convidada
pelo Nelson Picciotto para apresentar lá em Lorena, né? Então tenho apresentado o livro e estou à disposição das escolas, de quem quiser, né, se propor a ter um trabalho sobre a região de educação ambiental, inclusive o Monteiro Lobato que não me convidou, e eu gostaria de mostrar esse trabalho lá, porque eu sou professora da escola. Quer dizer, fui, né? Mas é importante que eu também apresente esse trabalho onde foi construído, onde foi criado, e que as pessoas saibam que aconteceu isso na escola pública, porque muita gente não sabe. E e-mail para contato, você pode deixar? As iniciais do meu nome, luherama@gmail.com. Ou no Facebook, a professora Lucilena é fácil, eu tenho blog também, então, professora Lucilena, você acessa já o Google e já aparece, porque eu tenho bastante publicação, participação, né? Premiação, então tudo isso está registrado lá. Em caso você, telespectador, não consiga encontrar, tem uma dificuldade, pode entrar em contato diretamente comigo, pelo e-mail luiz.cardoso@gmail.com, que eu coloco em contato sem dúvida alguma. Então também fica aí. Agradeço muito a sua presença. Eu gostaria de até terminar esse bloco contigo, falando sobre essa premiação que você recebeu, que realmente é até bem interessante, o formato digamos que o troféu que você recebeu, né? Queria que você mostrasse para a gente, falasse rapidamente sobre essa premiação. Então, essa premiação, ele é como se fosse o Prêmio Nobel da Água, né? E esse prêmio eu inscrevi, né, no Prêmio Ano de 2010. O meu trabalho foi até a final e inclusive, competi com entidades fortes, né? E no caso eu não fiquei entre os 3 finalistas, mas quem vai até a final, ele recebe também a miniatura desse prêmio. Então esse seria um prêmio que garante que o meu trabalho, ele além de atingir as pessoas, ele também promove a sustentabilidade da água, né? E esse troféu é muito importante, porque no período, acho que foi só São José dos Campos, uma entidade grande, que investe, o meu trabalho não tinha patrocínio, era um trabalho, né, assim, que foi custeado por mim, pelos alunos. Então, foi muito importante receber esse prêmio, e significa que ele tem um valor muito grande. E a partir daí, ele já tinha essa proposta do livro, então, quer dizer, foi abrindo muito mais portas, né? Então, esse seria um prêmio Nobel da água, e que eu recebi com esse trabalho produzido na escola pública, sem patrocínio. Então, esse foi um dos motivos, assim, que talvez eu não tenha chegado a finalista, porque se fosse um trabalho com fomento e tudo mais, ele seria um dos 3 primeiros colocados. Lúcia, parabéns pelo prêmio, pelo troféu, e muito mais ainda pelo seu trabalho, porque sabemos que esse troféu só chegou às suas mãos devido ao merecimento de todo um trabalho feito durante anos, fruto de uma pesquisa imensa, de uma dedicação imensa. Então, parabéns e muito obrigado mais uma vez por estar aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Pra gente, nossa, é muito importante esse espaço. O objetivo do meu trabalho era justamente esse, era estar divulgando o que nós temos, o que nós precisamos fazer, né? Para você economizar água, energia e separar lixo já é um bom começo, né? E a partir daí, você conhecendo melhor o espaço, você vai cuidar melhor e com certeza a gente vai garantir uma qualidade de vida para o futuro. Então você já está convidada, poderemos estar aqui em outras oportunidades para ampliar esse tema e também falar sobre outros temas. Então, obrigado mais uma vez e vamos a um rápido comercial.
Voltamos ao programa Literatudo, nosso segundo bloco. Nós estamos aqui agora com o Rudney Pedra, ele que vai falar um pouco para a gente sobre gestão ambiental, engenharia ambiental e sobre o trabalho também que ele vem pesquisando em toda a sua vida acadêmica. E primeiramente agradecemos a presença e já gostaríamos que você começasse falando para nós o que vem a ser a engenharia ambiental, a função do engenheiro ambiental e de um gestor ambiental, o que esses dois fazem, as diferenças básicas entre os dois, sendo que você pode falar isso com propriedade porque você é tanto gestor como engenheiro ambiental. Muito obrigado pela sua presença inicialmente. Muito obrigado, Luiz Antônio, pelo convite, muito obrigado aos telespectadores também pela atenção. E gostaria de dizer que a engenharia ambiental, ela ainda é um ramo da engenharia que, apesar de bem definida entre o núcleo de engenharia, ainda não é muito compreendido pela sociedade, né? E muitas vezes também não é compreendido muito bem até por quem vai procurar um profissional para contratar, porque eles confundem muito os dois tipos de profissionais, né? O engenheiro e o gestor ambiental. O engenheiro ambiental, ele praticamente vai trabalhar muito mais relacionado à questão do planejamento de ações, de intervenções em solo, com relação a recursos hídricos, mas sempre com uma ótica que visa o que é hoje a prerrogativa principal do desenvolvimento sustentável, que é o envolvimento também com as questões da economia, né? Um projeto ambiental tem que ser economicamente viável, socialmente aceito, politicamente possível, né? Legalmente também possível, tecnologicamente também tem que ser algo que seja custeável, né? Bem possível também, e ambientalmente correto. Então, você tem que colocar todos esses elementos, né? Ou seja, trabalhar tanto com a questão humana, tanto com a questão social, tanto com a questão política, econômica, para conseguir fazer que um projeto de engenharia ambiental venha a ser implementado. Então, muitas vezes a gente encontra esse profissional, por exemplo, na fiscalização de obras civis, principalmente. Nós temos aqui, por exemplo, uma obra rodoviária, que é uma obra de grande impacto, para fazer estudos prévios antes da implementação de indústrias em determinadas áreas, estudos de solo, estudos de características, às vezes também de dispersão de poluentes no ar, características de... Você vai afetar de alguma maneira, né, o ciclo hidrológico, você vai ter algum problema com as águas. Então, dentro dessa área de planejamento e principalmente do início, né, de um projeto, ele é muito mais útil do que durante a sua execução, onde aí o gestor ambiental passa a ser mais importante, porque o gestor ambiental ele vai fazer o quê? O gerenciamento dos aspectos e impactos ambientais existentes. Então, o que seria um aspecto ambiental? Por exemplo, você ter uma água contaminada é um aspecto ambiental, né? O impacto é se ela for liberada no meio ambiente. Então, fazer o gerenciamento e o controle das atividades humanas, né, durante a execução dos projetos. Qualquer projeto que seja uma indústria, né, seja uma construção, enfim. Nesse sentido, então, muitos dos empregadores costumam normalmente procurar um engenheiro para poder fazer a função do gestor. Só que isso não é realmente necessário. O engenheiro ele tem um preparo muito mais voltado a ações de estudos prévios e poder avaliar também correções, né, contenção de erosão, trabalhar também com muitas vezes, por exemplo, quem tem uma atividade turística como hotel fazenda, ele precisa do engenheiro ambiental para fazer um estudo de impacto ambiental prévio, né? É tão exigido isso quanto é de uma fábrica, por exemplo, que fosse implantada, como é também de vamos dizer assim, de uma estrada quando vai ser implantada. Então, nesse sentido, é muito mais interessante mesmo que o engenheiro atue, para que ele possa prever problemas ambientais, né, que possam ocorrer durante a execução e que muitas vezes até vão inviabilizar a continuidade das atividades, né, dependendo do tipo de impacto que for causar. Então, nesse sentido, ele, por exemplo, pode também propor alternativas de soluções, alternativas de usos, né, de materiais distintos para poder executar uma obra, procurando soluções alternativas que sejam mais coerentes e que sejam muito mais interessantes no sentido de que você hoje possui tecnologia, sim, para poder, vamos dizer assim, realizar as mesmas obras que sempre vêm sendo realizadas, porém com uma visão já de sustentabilidade, utilizando recursos reciclados, utilizando rejeitos, enfim. Hoje a visão de matéria-prima também tem mudado muito e é nesse sentido que o engenheiro intervém, possibilitando que você tenha, de repente, que a sua obra
qualquer que seja o tipo de obra que seja realizada, tem um impacto ambiental menor durante a realização. E isso, às vezes, é possível de se medir economicamente, mas nem sempre, né? Porque o custo ambiental é diferente do custo financeiro em qualquer uma dessas situações. No seu caso, como gestor e engenheiro ambiental, pode chamar você à vontade que não vai ter problema, você é os dois. Exato, nesse caso é possível fazer o planejamento e acompanhar a execução, né? Que é o mais interessante nesse caso, porque muitas vezes também a gente brinca muito na engenharia ambiental que a gente faz um projeto, o pessoal estranha o material utilizado, né? A tecnologia, as técnicas, e depois acaba alterando o seu projeto por não confiar. Algumas vezes assim, mas poxa, eu sempre usei isso, será que aquilo dá certo, né? E a gente estuda as alternativas para poderem ser aplicadas, mas esse é um tabu que está sendo quebrado, né? Em alguns trabalhos, por exemplo, que a gente desenvolve, utilizamos muitos materiais que são considerados inservíveis ou que são rejeitos de outros processos e que para a gente vira matéria-prima, ou seja, o que às vezes é o resíduo de um é a matéria-prima de outro. E é nesse sentido que a gente procura trabalhar para poder fazer a gestão adequada também durante o processo, né? A partir da escolha dos materiais também a gestão deles, porque a todo momento estamos gerando resíduos, né? Ou gerando algum tipo de impacto. Viver já é estar impactando. Só que a escala humana hoje de impacto é muito maior, porque nós não tínhamos plásticos à disposição, não tinha uma série de outros tipos de materiais que hoje são muito comuns no dia a dia, principalmente o descarte desse tipo de material, né? Então a gente tem que fazer todo esse controle durante a gestão, e isso é um fator que muitas vezes você pode, por uma gestão não adequada, comprometer todo um trabalho de planejamento. Então tanto um quanto o outro são muito importantes e complementares. Você que trabalha na verdade, com recuperação de áreas ambientais degradadas, trabalha também no caso, com oficinas de educação ambiental e principalmente com a bioconstrução, que é o tema até principal da nossa entrevista hoje, né? Você poderia definir para a gente a bioconstrução, como foi criada? Sim. Bem, a bioconstrução, ela na verdade, ela está em todos os lugares do planeta. É que, se formos considerar, nós estamos muito habituados a usar o concreto, né? O cimento Portland, basicamente, esse cimento que a gente conhece, e ele dominou todas as técnicas construtivas modernas. O cimento ele é um material, na verdade, que ele é muito nobre. Ele não deveria ser utilizado com tanto desperdício como porque o processo dele ambientalmente tem um custo elevadíssimo, muito maior do que a gente pode imaginar, porque primeiro que ele precisa de altos fornos para poder queimar a cal, produzir o clinker, e a partir dessa pedra que é o clinker, há um processo vai ser moído, vai ser transformado em pó, é um pó super desidratado que quando você coloca em contato com a água, ele naturalmente vai aglutinar e fazer uma pedra artificial que, misturando com brita, tudo acaba compondo concreto. Então, de certa maneira, nós não precisamos de tanto cimento quanto se utiliza nas obras, porque os blocos hoje das paredes são de cimento. Será que precisamos desse material ali? Ele é muito mais importante enquanto elemento estrutural, ao passo que muitas vezes as alvenarias que nós podemos utilizar para fazer preencher uma parede só, que não vai ter nenhuma função estrutural, não vou suportar peso, ela poderia ser de vários outros materiais distintos. Então, a bioconstrução, na verdade, ela busca aquelas técnicas, resgatar as técnicas antigas de construção, como, por exemplo, a taipa de mão, utilizar o adobe, né, que é o tijolo feito... O tijolo de adobe, por exemplo, em contrapartida ao tijolo que nós compramos no mercado, o tijolo que nós compramos, para cada tonelada de tijolo, nós queimamos 2 toneladas de madeira, para poder deixar aquele tijolo, né, a ponto de uso. E, por exemplo, utilizando uma técnica sustentável, nós temos a possibilidade de produzir um tijolo com a mesma qualidade, porém sem utilizar a queima de madeira para poder torrar, simplesmente deixando secar a sombra por 30 dias. Então, aí nós já começamos a ter ganhos ambientais, não necessariamente ganhos financeiros, mas os ganhos ambientais já começam a surgir nessa etapa. Esse tipo de construção, que utiliza essas técnicas mais antigas, ela ainda é mal vista, principalmente pelo fato de que os 3 porquinhos eles criaram, né, dentro da história recente aí da construção, um mito de que a casa de madeira cai, a casa de palha cai, só a casa de concreto fica em pé. E na verdade nós temos casas de barro que estão em pé, por exemplo, estruturas com eucalipto tratado que estão entre as construções mais bonitas do mundo, como Taj Mahal, por exemplo, tem eucalipto tratado,
que já tem mais de 500 anos e continua funcionando. Só fazendo uma parte ao que você está falando, os Três Porquinhos e diversas outras lendas que nós temos aqui, em especial as americanas, mas também muitas europeias, elas, na verdade, trazem os conceitos capitalistas e uma visão enganosa do mundo que é passado desde criança, para desde criança a pessoa ter uma formação, na verdade, deturpada do que é realmente a realidade, né? Então, eu vejo dessa forma, né? Então, você citou os Três Porquinhos, já tinha um grande esquema capitalista por trás, induzindo que aquilo tinha que ser feito daquela forma, né? Como outras tantas lendas, fábulas, infelizmente é essa a verdade. Desculpa a parte, mas eu tinha que fazer essa crítica americana. Não, mas é bem pertinente, na verdade, porque o que acontece? Acabou se criando alguns mitos e que não são necessariamente verdade. Por exemplo, se você trabalha com a bioconstrução, tem um potencial de redução de concreto entre 50% a 90%, né? Que é um valor, considerando que o cimento ele tem um preço sempre ascendente. Se você considerar que você tirou 50% dele, por exemplo, e colocou terra argilosa, essa terra vermelha que nós temos aqui na região mesmo, em substituição a ele, deixando o cimento só para as funções principais dele, que são estruturação, aí você começa a ter um ganho ambiental e também um melhor controle de custo financeiro da obra. Então, a bioconstrução, ela não foi criada necessariamente, mas hoje o que acontece? Como houve o preconceito dos Três Porquinhos, também houve um problema sério de saúde, que era a questão do barbeiro, que se alojava nas casas de taipa, então isso causava doenças, né, como a doença de Chagas. Só que hoje em dia, a bioconstrução, ela na verdade, ela recebeu esse nome, né, bioconstrução, mas ela não é biológica, né? É uma forma de diferenciar da construção comum, porque ela busca resgatar essas técnicas antigas, porém, né, com os elementos atuais, com toda a tecnologia que nós temos hoje. Então, podemos sim ter uma construção mais sustentável, porém com todo o conforto. Inclusive, as construções costumam ter mais conforto do que as construções hoje em alvenaria comum, porque as paredes hoje são muito finas, né? Então, elas têm uma péssima conservação de calor. Então, durante o dia, que era interessante estar fria, ela esquenta. E durante a noite, que é interessante estar quente, ela gela. Então, isso, por exemplo, já causa problemas de saúde e tudo. A bioconstrução, ela não tem um início, ela não tem uma data de criação. Ela, na verdade, ela sempre foi praticada. Mais de 1/3 da população mundial hoje, por exemplo, vive em residências feitas a partir de barro, de terra. Esse é um dado que a gente não tem muito acesso, e principalmente na faixa equatorial para o hemisfério sul, nesse sentido. Então é muito interessante pensar que muitas dessas cidades, inclusive essas que a gente vê em novela, né, aquelas técnicas de pessoal vivendo em caverna, tudo, hoje em dia a gente tem muita possibilidade de fazer um trabalho que seja interessante, que seja realmente com uma arquitetura moderna, com um visual muito bonito, inclusive desenhos bem mais orgânicos, né, do que esses visuais bem baseados no quadrado, no retângulo, né, que a gente tem muito anguloso. Isso não é natural. Na verdade, se a gente for parar para pensar, a natureza tem um padrão orgânico. Você não vê reta na natureza, praticamente a única reta que tem é a linha do horizonte. Então, se a gente for parar para pensar, tudo é arredondado. E a nossa vista também se sente mais confortável, o ser humano também se sente um pouco mais integrado quando está num ambiente desse. Isso a gente acaba percebendo quando vive. Eu passei um tempo vivendo em casas de terra, iglus, feitos de barro, e realmente eu pude sentir os benefícios ambientais da construção e também um benefício de conforto que a gente só percebe quando está lá, porque quando a gente está tão acostumado com esse ambiente limitado, quadrado, a gente não percebe que aquilo ali causa um desconforto, uma limitação, e muitas pessoas se sentem aprisionadas mesmo, e é verdade, né? Porque perdeu o link com o mundo externo, a gente se isola numa estrutura que mais parece uma célula do que naturalmente um habitat. A qualidade de vida, então, você pode colocar para a gente que a bioconstrução aumenta essa qualidade? Sim, ela aumenta a qualidade de vida, tanto por questão de... Primeiro, imagina que uma casa de barro, por exemplo, você tem uma parede, em média, de 40 a 60 centímetros. E muitas das construções antigas, inclusive aqui de Taubaté, escolas que a gente pega, elas têm esse tipo de padrão. E aí, quando você tem uma parede, por exemplo, que tem uma largura grande, né, em torno de 40, 60 centímetros, o que acontece com o ambiente interno? Imagina que se você é uma parede de barro, ela respira, ela troca com o meio ambiente. Então, pensa naquele gostinho de água de moringa, sempre fresquinha, né? Do jarro de barro, sempre gostoso. Nós temos esse espaço, né?
ele tem esse tipo de condição, essa condição térmica agradável. Você sempre vai ter um ambiente que ele vai ter uma temperatura equilibrada, você vai ter um conforto, por exemplo, com relação a ruído também, que são paredes mais espessas. E essas tecnologias hoje são muito mais difundidas e muito mais interessantes dentro desse prisma, né? Você trabalhar com a qualidade do indivíduo, ou seja, a casa hoje ela é feita para o indivíduo e não para os móveis que são fabricados para aquelas medidas, né? Duas perguntas. Quem pode fazer essa casa de bioconstrução e como ela pode ser legalizada? Esse tipo de construção, ele não tem nenhum problema, todas as pessoas podem fazer, inclusive casas de alto padrão, tem casas maravilhosas que são feitas. Hoje, muitas pessoas estão buscando esse tipo de construção justamente pelos benefícios, porque a arquitetura e a engenharia estão se juntando, a engenharia civil, ambiental e a arquitetura, para constituir um ambiente que seja mais adequado à vida humana, né? E pode ser uma casa popular, tem projetos de casa de barro que custam a partir de 6, 8 mil reais, você já pode ter uma pequena casa popular feita... Posso fazer num espaço de 5 por 25? Pode, que é um meio lote aqui em Taubaté? Sim, e você vai ter a mesma qualidade de uma casa feita numa fazenda, por exemplo, né? Que é uma referência bem comum da bioconstrução. Então isso pode ser feito para todo mundo. E a legalização ela também segue o mesmo procedimento normal. Você pode fazer a legalização de planta, você pode fazer tudo isso, tem apoio, isso é o que eu recomendo. Muitas pessoas constroem isso e construíam antigamente sem nenhum recurso técnico. Hoje nós temos engenheiros, nós temos arquitetos que estão buscando esse desenvolvimento. Tem vários amigos meus que trabalham nessa área exclusivamente com a área de bioconstrução, não estão mais trabalhando com a construção convencional. E para poder assinar a obra mesmo, tudo certinho, tudo registrado. Em Taubaté, você sabe se tem bastante engenheiros, arquitetos trabalhando nessa área, aqui no Vale do Paraíba? Olha, aqui em Taubaté, né, hoje, eu estava trabalhando em Minas com uma obra, né, num parque escola, nós estamos fazendo um pavimento ecológico, inclusive com rejeito de mineração. Ou seja, é um trabalho assim, que você vai conter uma erosão, por exemplo, fazer uma estrada, um acesso rural, que a erosão lá tem buracos de 2 metros que cava no leito da pista, se não fizer, vira uma degradação severa. Agora, essas pessoas que estão trabalhando com isso hoje, elas estão trabalhando assim, dispersas pelo Brasil. Conheço pessoas de São Paulo que trabalham em Minas, eu mesmo tenho cliente que está em Curitiba, tem cliente que está em Varginha, em São Tomé das Letras, em São Paulo. Então, nesse sentido, aqui em Taubaté hoje, como eu estou retornando a morar aqui mesmo, eu quero trazer essa tecnologia para a população daqui dentro dessa perspectiva, da gente poder fazer isso, mas fazer de maneira séria, que possa ser legalizado, que possa ser... que deixe de ser considerado, ainda tem um pouco de preconceito, considerado uma coisa antiga, mas nesse caso aqui, na região do Vale do Paraíba, tem alguns institutos que estão promovendo bioconstrução, mas ainda, como em São José dos Campos tem um chamado ACEL, tem um pessoal que está fazendo, tem alguns profissionais que lidam com isso, como a Fabiana Brum, por exemplo, que ela já promoveu várias oficinas de construção sustentável aqui, né, em Taubaté. Ela também desenvolve trabalho com o SESC. Tem alguns profissionais aqui da região que trabalham com isso, mas muito mais no sentido da educação. A construção mesmo, a bioconstrução aqui ainda é um assunto novo. Sim, e o telespectador que tiver interesse em estar em contato com você para estar ampliando esse assunto, até mesmo para fazer projetos, como que ele pode fazer? Você poderia deixar alguns contatos, e-mail, telefone, Facebook? Perfeitamente. Eu tenho como telefones, eu estou com o 8262-9755 e 8836-9816. No Facebook, Rudney em Pedra, tal qual estava escrito, né, na tela ali, RUDYNEN, Rudney em Pedra. Você acha, também pode achar com a professora Lucelena, né? Que nós estamos ligados aqui por laços familiares, laços de sustentabilidade e também laços eletrônicos, né? De mídia social. E também o e-mail é rudney@yahoo.com.br. Lá eu tenho algumas referências de trabalhos, mas ele é bem mais amplo, porque também a gente já está entrando na questão dos móveis, temos móveis maravilhosos feitos de pneus, é um assunto que entra da casa desde o chão até o teto. Lembrando ao telespectador também que todos os convidados do programa que vieram aqui desde o começo, até a professora Lúcia, ao Rudney que está aqui conosco hoje, podem ter contato diretamente comigo, luiz.antoniocardoso@gmail.com, que eu coloco imediatamente em contato. Nosso tempo acabou. Muito obrigado, Rudney, pela presença no nosso programa.
Muito obrigado. Volte numa próxima oportunidade, podemos agendar essa oportunidade para você explanar mais, né? Porque esse tema dá para falar bem mais. E a você, telespectador, obrigado por começar o ano conosco. Até a próxima sexta-feira.